Lição 10, 26 de novembro a 2 de dezembro. As chamas do inferno. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. O poeta italiano Dante Alighieri escreveu sua famosa obra A Divina Comédia, uma jornada fictícia da alma após a morte. A alma ia para o inferno no interior da terra, ou ao purgatório, onde o espírito humano poderia purificar-se e se tornar digno de ascender ao céu ou ao paraíso, à presença do próprio Deus. Apesar de ser apenas um poema, uma ficção, a palavra de Dante acabou tendo grande influência na teologia cristã, especialmente na teologia católica romana. A noção básica de que uma alma imortal vai para o inferno ou para o purgatório ou para o paraíso é fundamental para essa igreja. Muitas denominações protestantes conservadoras também acreditam em uma alma imortal, que após a morte ascende ao paraíso ou desce ao inferno. De fato, se a alma humana nunca morre, então tem que ir para algum lugar depois que o corpo morre. Em suma, a falsa compreensão da natureza humana tem levado a terríveis erros teológicos. Quando comparamos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 42 a 48, com o livro de Isaías, capítulo 66, verso 24, como podemos entender a expressão "não lhes morre o verme"? Alguns interpretam o substantivo singular verme, que está escrito em Marcos, capítulo 9, verso 48, como uma alusão à suposta alma ou espírito desencarnado do ímpio que após a morte voa para o inferno, onde nunca morre e sofre eterno tormento. Mas essa interpretação não reflete a noção bíblica de morte inconsciente. Também ignora o contexto dessa passagem no Antigo Testamento. Na verdade, verme no singular é usado para se denominar os vermes de modo geral. Não quer dizer um único verme. A referência é a vermes que se alimentam de corpos em decomposição. Em Marcos capítulo 9, verso 48, Jesus citou Isaías capítulo 66, verso 24, que diz: "Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade." Essa cena metafórica assustadora retrata um campo de batalha com os inimigos de Deus mortos no chão e sendo destruídos. Os corpos não consumidos pelo fogo são decompostos pelos vermes, ou talvez primeiro pelos vermes e depois pelo fogo. Seja como for, não há nenhuma referência a qualquer suposta alma que escapa da destruição do corpo e voa para o inferno. Mas os vermes nunca morrem? A linguagem metafórica de Isaías 66, 24, citada em Marcos 9, 48, não sugere que esses vermes sejam imortais. A ênfase é o fato de que os vermes não deixam sua tarefa incompleta. Em outras palavras, eles continuam a devorar os corpos dos ímpios até que sejam destruídos. Em seu livreto para crianças, The Sleight of Hell, o padre católico John Furness ilustrou o tormento eterno por meio de uma grande bola de ferro sólido, maior do que os céus e a terra. Um pássaro vem uma vez a cada 100 milhões de anos e toca a grande bola de ferro com uma pena de sua asa. O autor argumenta que o tormento dos pecadores no inferno continua mesmo depois de a bola de ferro ser desgastada por esses toques ocasionais de penas. O triste é que muitos protestantes acreditam que isso acontece com os perdidos. A palavra eterno, em hebraico olam e em grego aion ou aionios, carrega diferentes significados, dependendo do contexto imediato. Por exemplo, quando associada a Deus, a palavra expressa sua eternidade. Quando relacionada a seres humanos, a palavra é limitada pela expectativa de vida da pessoa.
Quando em Mateus capítulo 18, verso 8 e capítulo 25, verso 41, o fogo é qualificado como eterno, isso implica que o fogo não se apagará até que haja consumido totalmente o que está sendo queimado. Isso significa que o fogo eterno será eterno no sentido de que consumirá os ímpios completa e irreversivelmente, não restando nem raiz nem ramo, como está escrito em Malaquias capítulo 4, verso 1. A teoria da punição eterna tem sérias implicações. Se os ímpios forem punidos para sempre, o mal nunca será erradicado. Além disso, toda a vida humana deriva de Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, e Salmos, capítulo 36, verso 9. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como está escrito em Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Por que ele continuaria a dar vida aos ímpios para sofrerem tormento sem fim? Não seria mais razoável que ele acabasse com a existência deles? Se os ímpios serão punidos segundo as suas obras, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 12, por que uma vida curta deveria ser punida eternamente? Todas as referências bíblicas a fogo eterno devem ser vistas como alusões ao lago de fogo pós-milênio, como está escrito em Apocalipse capítulo 20. Portanto, é antibíblico falar de um inferno já presente e sempre em chamas. A Igreja Católica Romana defende que os mortos que não merecem o inferno, mas que ainda não estão prontos para o paraíso, podem ter seus pecados purgados no purgatório e então ascender ao paraíso. Seus sofrimentos no purgatório podem ser reduzidos pelas orações e penitências dos entes queridos, bem como por outros atos em favor dos mortos. O Catecismo da Igreja Católica é explícito sobre o purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Catecismo da Igreja Católica, São Paulo, Edições Loyola 2022, página 290 e página 291. O dogma do purgatório combina a noção pagã de um inferno ardente com a prática pagã de orar pelos mortos. Esse dogma é inaceitável para os que creem nos seguintes ensinos bíblicos. Número 1. Os mortos descansam inconscientemente nos túmulos, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Número 2. A justiça do ser humano não pode ser transferida a outro ser humano, como está escrito em Ezequiel, capítulo 18, versos 20 a 22. Número 3. Nosso único mediador é Jesus Cristo, como está escrito na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Número 4. A morte é seguida pelo juízo final, sem nenhuma segunda chance de arrependimento, como está escrito em Hebreus, capítulo 9, verso 27. Embora os protestantes não aceitem o purgatório, muitos, no entanto, acreditam que as almas dos justos mortos já estão desfrutando do paraíso na presença de Deus. Alguns argumentam que essas almas sejam apenas espíritos desencarnados. Outros creem que sejam espíritos desencarnados cobertos por um corpo espiritual de glória. Seja qual for o suposto estado metafísico dos mortos-vivos, essas teorias minam a doutrina bíblica da ressurreição e do julgamento dos mortos. Por que haveria ressurreição e juízo, se as almas dos justos já estariam no paraíso? Veja Apocalipse capítulo 20, versos 12 a 14. A Bíblia ensina que todos os seres humanos que já estão no céu foram trasladados vivos, como no caso de Enoque, como está escrito em Gênesis capítulo 5, verso 24, e Elias, como está escrito no segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 9 a 11, ou ressuscitados como Moisés, como está escrito em Judas, capítulo 1, verso 9, e os ressuscitados com Cristo, como está escrito em Mateus, capítulo 27, versos 51 a 53. Por que João limita a vida eterna aos que estão em Cristo,
como está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versos 3 a 12. A doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano, em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade natural da alma, é explicada através desses versos. Para compreender o significado dessa passagem importante, devemos nos lembrar de que somente a divindade possui imortalidade. Como está escrito na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16. Deus é a única fonte de vida, como está escrito no Salmo 36, verso 9, e também na carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17, e em Hebreus, capítulo 1, verso 2. A conclusão é simples: se a vida eterna é concedida somente aos que estão em Cristo, então aqueles que não estão nele não têm a vida eterna. Por outro lado, a teoria da imortalidade natural da alma concede vida eterna, seja no paraíso ou no inferno, a todos os seres humanos, mesmo àqueles que não estão em Cristo. Por mais popular que seja esse ensino, ele não é bíblico. Sobre o erro básico da imortalidade inerente, apoia-se a doutrina da consciência na morte, doutrina que, assim como a do tormento eterno, opõe-se aos ensinos da Bíblia, aos ditames da razão e aos nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, os remidos no céu estão cientes de tudo o que ocorre na terra, e especialmente da vida dos amigos que deixaram para trás. Mas como poderia ser fonte de felicidade para os mortos o fato de que eles sabem das dificuldades dos vivos? E quão revoltante é a crença de que logo que o fôlego deixa o corpo, a alma do impenitente é entregue às chamas do inferno. Em profunda angústia deverão mergulhar os que veem os seus amigos passarem à sepultura sem estar preparados para entrar numa eternidade de miséria e pecado. O poema de Dante, A Divina Comédia, ajudou a consolidar falsos ensinos sobre o que acontece com a alma após a morte. Que lições aprendemos quanto à facilidade com que a teologia cristã pode ser influenciada por ideias externas? Que outras ideias não cristãs influenciam o pensamento cristão? Como podemos nos proteger delas?